Graça e paz, queridos. Vamos começar hoje, a partir de hoje, a falarmos sobre um tema indispensável, pouco falado de forma correta nas igrejas no modo geral, acerca do perigo do divórcio. Então, meus irmãos, eu tenho visto, infelizmente, acho que os irmãos também, têm visto muitos divórcios no meio das igrejas. No mundo, não tem problema. Aliás, tem problema, né? Mas eles estão no engano, queridos. São dominados pela carne, andam na prática do pecado, né? São cegos das coisas de Deus. O diabo lhe cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória da imagem de Cristo. Né? Enfim, eles estão na cegueira. Agora, quando a igreja, corpo de Cristo, desobedece uma ordem tão clara na palavra, isso é ruim. Queridos, Satanás, ele quer acabar com as famílias. Ele quer destruir as famílias. Basta ver o que está acontecendo atualmente com esses movimentos, né, de LGBT, homossexualismo, enfim. Eles querem acabar com a família. Satanás e seus anjos querem acabar com a família. Mas não é só esse movimento que acaba com a família. Os próprios heterossexuais mesmo, né, e os próprios cristãos, querido, estão permitindo que Satanás destrua suas famílias. Eu creio que o motivo principal é a falta de um ensino qualificado acerca deste assunto. Então nós precisamos atentar para o que está escrito, queridos. Então, a palavra de Deus nos diz muito acerca desse assunto. E nós precisamos compreender que o divórcio, Deus odeia. Malaquias capítulo 2, verso 6. Está escrito lá com todas as letras que Deus odeia o divórcio. Então, queridos, nós precisamos compreender esse assunto. E é exatamente isso que eu quero fazer com os irmãos. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Não, eu só quero compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração, e esse assunto ele tem falado comigo há muito tempo, muito tempo. E desde quando eu comecei a compreender este assunto, meus queridos, o meu casamento ficou mais fortalecido. O temor de Deus tomou conta da nossa vida. Então, é indispensável a igreja saber desse assunto. Queridos, desde já eu estou falando isso aqui. Ainda que eu receba, 50, 60, 70 críticas, mas se um casal se arrepender e se reconciliarem, valeu a pena. Toda vez que eu converso sobre esse assunto, no Facebook, por escrito, eu já fiz isso umas 3 ou 4 vezes. No WhatsApp, nos devocionais que eu gravo, fiz isso uma vez. Todas as vezes eu tenho um testemunho. Da última vez que eu fiz esse trabalho no WhatsApp, um casal que eu nunca vi na minha vida, nem me viu, simplesmente uma irmã que recebe as gravações, compartilha com vários irmãos de diversos lugares do país e do mundo também. Um casal estava já decidido divorciarem. Eles ouviram essas gravações e o temor de Deus tomou conta do coração deles e eles se reconciliaram. Então, meus irmãos, vale a pena. Um casal reconciliado vale a pena o trabalho. Ainda que eu receba milhares de críticas, não estou nem aí para as críticas. Eu quero simplesmente ensinar a palavra de Deus e a intenção do meu coração, Deus sabe disso, é restaurar casamentos. Nós precisamos compreender quão importante é esse assunto, queridos. Agora, vamos lá, vamos começar. Eu tenho que ter muito cuidado, porque para não gerar um peso de culpa e condenação desnecessária em alguns casais. Porque em Atos 17:30, apóstolo Paulo em Atenas estava falando lá para o povo grego: Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Entretanto, Ele chama a todos para o arrependimento. Então, se você, por acaso, é um divorciado, ainda que seja cristão, mas não conhece sinceramente esse assunto, de que Deus não permite, em hipótese alguma, um novo casamento, então não se sintam culpados por causa disso.
porque Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Então, se você, ainda que você tenha casado pela terceira, quarta vez, não importa. Você pode ser até um líder no meio da igreja. Mas se você, de fato, não conhece esse assunto como deveria, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Entretanto, uma vez que conhece a verdade e se divorcia, aí não há mais possibilidade de restauração, a não ser que haja arrependimento. Está entendido, queridos? Então, se você se divorciou sem conhecer esse assunto, esse teu casamento hoje, Deus aceita. Amém? Agora, se você conhece esse assunto e deliberadamente se divorciou, aí não. Só há uma maneira de você receber a restauração: arrependimento. E arrependimento é voltar atrás. Amém, queridos? Então, é apenas um vídeo introdutório. Eu não sei em quantas partes vai durar esse nosso estudo, mas desde já eu quero deixar para os irmãos esse vídeo gravado, para que vocês possam ter uma expectativa no coração de receber a palavra. Tiago capítulo 1, verso 21, se eu não me engano, está escrito lá para que nós possamos acolher a palavra com mansidão, com humildade, porque só assim ela será capaz de salvar a nossa alma. Aí no verso seguinte, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é brincadeira, ela é uma ordem. O que está escrito é uma ordem. E bem-aventurado é aquele que obedece. Obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. Amém, queridos? Desobedeceu deliberadamente, pior ainda. Então nós precisamos, queridos, dar mais crédito à palavra de Deus. Amém? Devemos ter temor à palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. E não é impossível obedecer a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 5 está escrito que os mandamentos do Senhor não são pesados. Se Ele ordenou, é porque há sim a possibilidade de obedecer. Se não houvesse possibilidade de obedecermos a todos os mandamentos do Senhor, Ele não ordenaria na sua palavra. Se Ele ordenou, é porque há sim a possibilidade de obedecer, e temos exemplos na palavra de Deus de obedientes. Eu tenho como maior exemplo, tirando Jesus, claro, que foi fiel até a morte, Jó. Jesus falando de boca cheia, né, para Satanás: viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, justo e que se afasta do mal. E no meio do livro de Jó, no capítulo 31, tem um exemplo maravilhoso, principalmente para nós homens. Jó, chamado pelo Senhor de íntegro, que se afasta do mal e justo, ele fez, no capítulo 31, verso 1, uma aliança com seus olhos, para não olhar com cobiça para as donzelas, para outra mulher. E Jesus, em Mateus capítulo 5, fala: se nós olharmos para uma mulher e desejarmos no coração, já cometemos adultério com ela. Então o assunto é muito sério, queridos, muito sério. Amém? Então, que nas próximas gravações, se vocês realmente quiserem ouvir o estudo, ouçam com o coração próprio. Leia, vamos ler muitos textos e deixa o Espírito de Deus convencê-los. E tenham temor ao Senhor. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, queridos. Amém? Eu não estou aqui de brincadeira. Os irmãos sabem disso. Eu estou há quase 10 anos, né, trabalhando no Facebook. Né, ao longo do tempo Deus tem me amadurecido, tem me equilibrado mais. Mas eu não estou de brincadeira. Deus conhece meu coração. Eu estou aqui, meus irmãos, para poder ensinar a palavra, como qualquer um de vocês podem fazer. Né? Eu não tenho nenhum problema se você usa o Facebook para fotos. Eu também posto as minhas de vez em quando, ou para brincar. Beleza, pode fazer. Mas usa essa ferramenta para o reino, queridos. Não use o Facebook para poder falar só de política. Não, não. Seja bíblico. Entenda que o tempo do fim, que os dias de hoje em diante só vão piorar. Não vai ter Brasil melhor, não vai ter melhora
não vai ter o melhor presidente, não importa. Todos estão trabalhando pelo mesmo sistema até a aparição do anticristo. Está tudo sendo encaminhado para o anticristo se manifestar. Não tem melhora. Só vai piorar. Trevas vão cobrir a terra, escuridão os povos antes da vinda de Jesus. Então, queridos, não usa as redes sociais para coisas que não edificam. Amém, queridos? É isso. Aproveitem as oportunidades. Sejam bênção. Amém, queridos? Então é isso. Então, a partir da próxima gravação, nós vamos começar a meditar em muitos textos da palavra acerca do divórcio, que Deus abomina, a menos que haja arrependimento, né? Ele abomina, mas quem peca sem saber, né, a gravidade que é o divórcio, o novo casamento, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Porém, Ele quer que haja arrependimento. Amém? Agora, uma vez conhecendo essa verdade, queridos, se não houver arrependimento, aí já não resta mais sacrifício pelos pecados. E o assunto é muito sério, queridos. É muito sério. Quem se divorcia e casa com outra pessoa, conhecendo essa verdade deliberadamente, está em adultério. E os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Amém, queridos? No reino de Cristo e de Deus, que é o milênio. Vai ficar de fora. E dependendo da gravidade, vai ser até mesmo condenado ao lago de fogo. Então que possamos temer a Deus. E mais uma vez eu vou falar aqui para finalizarmos essa gravação. A palavra de Deus não é brincadeira. Que possamos temer a palavra de Deus e levá-la a sério. E obedecer de todo o coração. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.